Olá, gostaria de trazer aqui uma dica infalível e poderosa para você que quer combater este mal que assola tantas pessoas, que é a ansiedade, tristeza profunda e até a depressão. Gostaria de enfatizar alguns exemplos, vários exemplos, para que fique mais compreensível a forma do ensinamento aqui que queremos repassar. E por falar em ensinamento, você como ser humano, igual a mim e igual a todo ser humano, podemos enfatizar que somos iguais. Somos diferentes, sim, também, mas eu digo que especificamente em relação à forma como lidamos com as adversidades que porventura aconteçam ao nosso redor. Mas somos iguais em relação aos sentimentos. Isso porque sentimos raiva, ódio, amor, somos capazes de perdoar, tristeza, alegria, e isso depende muito do que você esteja pensando. É nesse foco que queremos repassar essa instrução para você em relação aos pensamentos. Por isso que dizemos que enquanto ser humanos em relação aos sentimentos, podemos dizer sim que somos todos iguais. E por sermos iguais, um exemplo demonstrativo que gostaria de iniciar citando é quando vamos tirar uma carteira de habilitação. Temos que ir para a sala de aula, ou dependendo nesse momento do caso, pode ser também online, mas temos que nos submeter às instruções repassadas por alguém que vai falar, vamos ouvir, vamos ler também o que está escrito na lei de trânsito para então, depois disso, só com a prática definirmos se vamos obter ou não aquela carteira de habilitação, o que na maioria das vezes ocorre de obtermos. A partir de quando você tem a teoria de estudar, aprender e depois é fundamental colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então o que eu quero dizer é que vamos repassar esse ensinamento, essa instrução, mas só depois que você assimilar por meio das instruções que vamos dizer, ler algo relacionado e principalmente colocar em prática, eu te garanto que com certeza, de forma eficaz, você vai lograr êxito de forma positiva nesse quesito de se livrar de uma vez por todas, podemos dizer assim, deste mal que assola tantas pessoas que é a depressão, a tristeza, a angústia, pode ser pânico em relação a isso. Então vamos frisar também algumas palavras chaves que eu quero que você anote, se for o caso, ou memorize, que inicialmente chama-se meditação. E a meditação, propriamente dita, comumente conhecida até por muitos profissionais que se dedicam a ela, é aquela em que você já ouviu falar várias vezes, a pessoa procura um lugar adequado, uma posição também adequada, e por cerca de 10, 15, 20 minutos, dependendo da disponibilidade do seu tempo, essa pessoa começa a memorizar palavras de incentivo para si própria, palavras de paz, de harmonia, de tranquilidade, o que vai com certeza ser útil para essa pessoa. E se tiver interligada a alguma religião que ela professe, fica mais intensificada ainda. O fato é que essas palavras vão te dar ânimo, vão te elevar a mentalidade, se você estiver lá para baixo. Mas eu quero me ater especificamente a um outro tipo de meditação. Até pela acepção da palavra encontrada nos dicionários, essa meditação que está lá, o significado, quando você procura, como disse qualquer dicionário da língua portuguesa, vai encontrar especificando que trata-se de pensamentos, pensamentos repetitivos sobre algo de forma aprofundada. Ponderação é outra palavra também que está relacionada à meditação, que estou aqui citando. E ponderar é pensar em algo de forma minuciosa, detalhada, pormenorizada, por várias as vezes e, quiçá, por vários dias também. É uma outra forma de meditação e aqui está referenciada, portanto, nos dicionários. E nós queremos
adiantar um pouco mais para a meditação da palavra de Deus, exclusivamente falando. Não se preocupe que não quero trazer aqui bandeira de religião alguma, nem de igreja alguma. Mas essa meditação que acabamos de definir, ela está no nosso pensamento o tempo todo. Ou seja, nós pensamos o dia todo e todos os dias. Os pensamentos, eles sempre chegam à nossa mente. É uma natureza normal, faz parte da natureza do ser humano, normalmente falando. Então, durante todo o dia estamos pensando, e de acordo com a acepção da palavra encontrada no dicionário, estamos, portanto, ponderando, meditando. Agora, eis a questão. Dependendo do que você esteja ponderando, meditando, pensando, essas palavras e até a imaginação que está também inserida no contexto dos pensamentos, isso é que vai te levar para um estado de tristeza, tristeza profunda, lá para baixo mesmo, ou vai estar elevando o teu ânimo. Depende, portanto, dos pensamentos. É nesse X da questão que queremos chegar aqui para uma melhor compreensão sua, para então repassarmos mais à frente ao ensinamento proposto. Então, um outro exemplo que eu quero citar é que quando a pessoa está muito triste, deprimida, com esses pensamentos ruins, podemos assim dizer, existe uma chamada, denominada terapia ocupacional, que muitos profissionais se dedicam a ela para ajudar pessoas que estão nesse nível de depressão ou quase depressão, onde são realizadas atividades em horários definidos durante todo o dia para ocupar a mente daquela pessoa, mais especificamente para tentar tirar ela daqueles pensamentos ruins de negatividade e ocupar com pensamentos úteis. No entanto, podemos dizer que é eficiente, é bastante eficiente, mas essa sugestão que vamos passar para você, acredito que seja 100% eficiente e, quiçá, além disso. Se você não considera nada 100%, fica de acordo com o seu entendimento, se é 99% ou 100%, mas eu garanto que é ou 99% ou no mínimo, ou também 100%, podemos assim dizer. E um outro exemplo, só para ficar mais massificada a nossa compreensão, é que quando você está, conforme seus pensamentos, triste, angustiado, ansioso, em pânico ou deprimido, você, como inteligente que é, igual a outros seres humanos, e de forma sábia, vai buscar uma ajuda de profissionais. E os profissionais mais conhecidos, podemos citar aqui, são três, dentre outros que podem existir. Mas os mais conhecidos que eu quero citar são o psicólogo, o psicanalista e também o psiquiatra. Sendo que neste último caso, o psiquiatra é mais adequado para aquelas pessoas que estão precisando de medicamentos, haja vista a extrema necessidade. Então vamos nos ater aos dois primeiros, que são o psicólogo e o psicanalista. No caso destes dois, muitas das vezes você chega ao consultório para conversar e as palavras orientadas por estes profissionais vão te ajudar a você se reanimar, a encontrar um novo sentido para a tua vida, a ter esperança novamente de continuar a viver e viver de uma forma saudável. E, resumidamente, é isso que eu quero dizer. É que, portanto, as palavras e as palavras repetidas, elas exercem um poder no teu emocional, no nosso emocional, que, consequentemente, vai se manifestar no físico, no corpo, trazendo, portanto, para um estado de depressão ou tristeza ou ansiedade, dependendo do que você estiver pensando, ou também de alegria, de paz, de harmonia, de vitalidade. Uma outra palavra, portanto, que queremos deixar aqui em voga, peço também para anotar, se for o caso, é, portanto, substituição. O que ocorre quando esses profissionais nos ajudam é que eles nos orientam a substituir nossos pensamentos. Então, ocorre uma substituição. Esta é, portanto, outra palavra-chave que quero deixar em voga. Quero citar um outro exemplo. Minha esposa, algumas vezes, me procurava
para dizer o seguinte, que passando por determinado local, ouviu uma música, só que essa música não lhe agrada, mas ela passava horas durante o dia e até alguns dias ouvindo aquela música, mesmo sem querer. Então lhe sugeri algo bem simples, justamente baseado na substituição, pois você faça o seguinte, procure lembrar-se de uma música que você gosta, que lhe agrada e mentalize ela. Consequentemente, você vai esquecer aquela música anterior que não lhe aguarda. Basicamente, ela encontrou um resultado positivo, porque automaticamente, ao pensar naquela música que ela quis, de propósito, mas que lhe agrada, ela esqueceu aquela música anterior, que não lhe agradava. Então, se serve para ela, serve para mim, serve para você, serve para qualquer ser humano, desde que sejamos seres humanos. Um outro exemplo, só para intensificar mais ainda, existe até um jargão, eu vou falar agora de relacionamentos, de pessoas, amoroso. Então existe até um jargão onde muitos dizem, se quiseres esquecer um grande amor, substitua por outro amor. Só então você esquecerá aquele amor anterior. Muitas pessoas têm comprovado isso na prática, porque existiram muitos relacionamentos que foram desfeitos, aquela pessoa ficou triste, uma das partes sempre fica triste por causa daquele relacionamento desfeito, mas ela procurou uma outra pessoa e conseguiu se reanimar, porque ela estava triste pensando naquela pessoa anterior. A partir de quando ela substituiu aquele amor anterior por um novo amor, ela começou a sentir-se melhor. Mas veja o X da questão mais uma vez. Não porque ela encontrou uma outra pessoa e substituiu a pessoa anterior que ela se sentiu melhor. Mas ela substituiu seus pensamentos. Ela pensava naquele primeiro amor, só que não tinha dado certo. E ela foi a parte mais fragilizada, digamos assim, e começou a se entristecer, até entrar, talvez, eventualmente em um estado de depressão, mas a partir de quando ela começou a pensar naquele outro amor que ela encontrou, houve aí, portanto, a substituição de pensamentos que lhe fez reanimar-se novamente, alegrar-se novamente. Então, repito, conforme as palavras anteriores que começamos, se você é ser humano, igual a mim, então isso que serviu para essa pessoa servirá para você também, desde que você se conscientize deste ensinamento, leia o que vamos também inserir aqui nesse contexto e principalmente coloque em prática. Através da prática que você vai ter a certeza de que isso vai funcionar. Então, a meditação que eu quero trazer, como falei, é sobre a meditação da palavra de Deus. Já repito novamente, não quero trazer aqui bandeira de religião alguma, nem tampouco de igreja alguma, mas dizer que por experiência própria, a partir de quando comecei a me dedicar um pouco mais no conhecimento desse Deus que é o Criador de tudo e de todos, por meio de sua palavra escrita, vislumbrei um grande resultado positivo em minha vida. Não só isso, a partir de quando eu comecei a observar as pessoas que iam em algumas denominações realizando este mesmo procedimento, deu para confirmar que estas pessoas também encontravam resultados positivos em suas vidas. Compara-se à metodologia científica, mais especificamente ao método da indução. Muitos, é claro, de vocês sabem do que estou falando, porque já estudaram isso, ou estão estudando ainda, ou ainda vão estudar. Mas aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer essa metodologia, você é inteligente, tem capacidade para investigar este assunto em um momento mais oportuno, para não nos alongarmos neste assunto, mas apenas para ficar enfatizado o exemplo também. A metodologia científica que utilizei foi da indução, da comparação, da observação. Cheguei à lógica, portanto, de que as pessoas, mais uma vez, repito, que praticam o que está escrito nesta lei, que é de Deus, com certeza encontram resultados positivos em suas vidas. E, por falar na lei de Deus, um dos ensinamentos mais prioritários, e o primeiro, podemos dizer assim, que é chamado primeiro mandamento da lei de Deus, é: ame ao Senhor seu Deus de todo o coração e acima de tudo e de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo.
Observe como Deus, ele é inteligente em sua sabedoria infinita. Isto porque lá no início do livro Gênesis consta que ele é o criador de tudo e de todos e nos criou a sua imagem e semelhança. Então, por isso que eu estou enfatizando aqui a palavra dele. Nada melhor do que demonstrar esse Criador de tudo e de todos, que também é Criador nosso, portanto, que nos criou a sua imagem e semelhança para saber o que é melhor para todos nós. Então, a gente pode afirmar também de uma maneira lógica de que se você pensa muito em algo, isso deduz que você ama o que está pensando. Então, podemos citar aqui um homem em relação ao seu carro, ou uma mulher em relação à sua casa, ou joias, ou entre pessoas com outras pessoas. Se você pensa muito naquilo, isso pode chegar ao significado de que você tem amor por aquilo que você está pensando muito. No entanto, se forem bens materiais, por exemplo, que citamos, esses bens podem ser roubados, furtados, deteriorados, e caso isso eventualmente ocorra, você vai se entristecer, vai se decepcionar, se frustrar, vai ficar até deprimido. Mas veja o que Deus falou, como mencionamos aqui no seu primeiro mandamento, por meio de Jesus Cristo. Amai o Senhor, seu Deus, sobre tudo e sobre todas as coisas. As coisas são tangíveis, Deus não é. Ele é invisível e não se pode tocar. Mas a partir de quando você o ama, você não vai se frustrar, porque não corre o risco de ele ser roubado de ti, nem furtado, nem se deteriorar. Ele jamais vai te decepcionar. E como eu posso amar esse Deus se eu não o vejo, se eu não posso tocar? Aí você tem que conhecer, como falamos aqui lá no início, tem que ter a teoria, tem que ler ou ouvir alguém falando dele. E você vai ver lá no começo que ele é o Criador do planeta, das árvores, da água, de nós próprios. Então, quando você começa a pensar nele, você começa a pensar nas criações que ele realizou. E isso vai te trazer uma paz, uma grande tranquilidade. Vai fazer melhor você entender ele. Ele fez grandes coisas, como no passado, pelo seu povo em Israel, e continua a fazer. Você pode pesquisar, até avançando como exemplo citado, conforme a metodologia científica, você pode fazer comparações em algumas igrejas, verificar por comparação, pelo método da indução, por exemplo, se as pessoas lá confirmam realmente que essa palavra funciona, e você vai ver muitos testemunhos maravilhosos, com certeza, e positivos. Então, se serve para um, com certeza serve para outro, enquanto seres humanos iguais que somos, conforme mencionamos aqui no início da nossa fala. E por falar em metodologia científica, posso citar que muitos cientistas, pesquisadores, estudiosos confirmam que a espiritualidade ajuda sim muitos seres humanos a superar muitas doenças, e especialmente a emocional. Gostaria de citar, por falar nisso, o Dr. Everson Benson. Você pode pesquisar com calma aí depois. O Dr. Everson Benson está há mais de 3 décadas à frente do Instituto Mente e Corpo da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Para ser mais preciso, há cerca de 35 anos que ele faz comprovações lógicas e definitivas de que a ação da espiritualidade na vida das pessoas por meio da meditação, aí eu me atenho à meditação lá, aquela comumente conhecida que falamos, não a que citamos por meio da acepção da palavra em si, encontrada nos dicionários da língua portuguesa, mas aquela meditação em que a pessoa procura um lugar adequado, um ambiente favorável, uma posição também adequada e favorável, e por cerca de 10, 15, 20 minutos, 2 ou 3 vezes ao dia, dependendo da disponibilidade do seu tempo, ela mentaliza palavras positivas, imagens positivas. Se tiver principalmente focado, ele até cita a religião do cristianismo, e outras também, mas me chamou a atenção ele citar a do cristianismo, porque eu me atenho a esta, e ele cita que tem tido resultados muito positivos, muito favoráveis na cura de doenças, principalmente as emocionais.
Então, para chegarmos à conclusão do que queremos repassar, é essa a finalidade da meditação. Agora passamos para a meditação da Palavra de Deus. E a nossa escritura base, já que estamos falando da Bíblia Sagrada, o manual do ser humano, digo manual do ser humano porque podemos nos comparar a outras máquinas enquanto corpo. Por exemplo, um carro tem o seu manual. E se o motorista quer prolongar a vida útil daquele veículo e valorizá-lo mais à frente, se ele seguir o manual, colocando prática o que está escrito para aquele carro, para aquele veículo, com certeza ele vai prolongar a vida útil dele. Da mesma forma, se seguirmos o que está escrito neste manual, que é o manual do ser humano, você com certeza vai prolongar a sua vida de estadia nesta terra. E mais ainda, vai encontrar uma qualidade de usufruir melhor ainda, dia após dia. Eu digo por experiência. Pode tentar praticar, experimentar, fazer o experimento conforme a metodologia científica que citamos. Então, a nossa escritura base, chave, mencionada aqui para você começar a meditar a palavra de Deus, está em Josué, capítulo 1, versículo 7 até 8, se não me engano, onde diz que não vos afasteis da vossa boca o livro desta lei, antes nele medita de dia e de noite. De dia e de noite. Só então tudo que fizerdes prosperarás. Todos os teus caminhos serão abundantes. Isso quer dizer que tudo que você fizer, você terá prosperidade. Tudo que você fizer, você terá paz. A partir de quando você meditar e praticar o que aqui está escrito. Lembra-se do primeiro dos mandamentos. É uma forma de meditação, onde diz a palavra: amai o Senhor, seu Deus, sobre tudo e sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Então você começa a se questionar, começa a ponderar. Isso porque os pensamentos não param. Então, como eu te disse, você não vai se livrar dos pensamentos. Agora, você pode sim forçar o teu pensamento a pensar em coisas positivas. E existe um jargão muito conhecido, onde muitas pessoas mencionam sobre o pássaro, que um pássaro pode sobrevoar a sua cabeça. Você não pode evitar isso. Porém, você pode evitar que ele tente fazer ninho na tua cabeça. Então, fazendo a comparação, em outras palavras, você não vai evitar que os pensamentos venham, mas você pode escolher qual pensamento mentalizar. Então, eis aqui o segredo para você se livrar de uma vez por todas desse sentimento ruim, que é a depressão, que é a tristeza, que é a ansiedade, até o pânico. Tente forçar o teu pensamento a meditar nessa palavra. Leia, conforme explicamos anteriormente. Você vai ler, vai estudar, vai memorizar, decorar, seja o método que você queira utilizar, mas durante todo o dia nós temos a capacidade, como seres humanos, de fazermos atividades e ao mesmo tempo pensarmos outras coisas que não seja aquela atividade que estejamos focado, a não ser que seja algo que exija grande concentração, como estudar para uma prova, para o dia anterior, ou um trabalho de realmente intelectual. No entanto, vai ter momentos do dia que você não vai controlar os seus pensamentos. Aí é onde entra a meditação da palavra. Nesses momentos, quaisquer que forem eles, tomando banho, indo dirigindo, portanto, que é muito comum você dirigir, já está tão automático na tua capacidade de intelectual, motora, a dirigir um veículo, que você dirige tranquilamente pensando em várias outras coisas. Isso é comumente também decorrente das mulheres. Tem essa facilidade de fazer alguma atividade e pensar em outras coisas. Então, eis o momento que você entra, não importa a adversidade que você esteja passando. Experimente, coloque em prática. Lembre-se do que está escrito, um versículo que você conheceu, esse que citamos, e comece a imaginar. Deus, por exemplo, criou o mundo, criou o universo, como ele fez isso, que coisa espantosa, como ele me criou. Até hoje, o ser humano, mesmo com a tecnologia tão avançada, ainda não descobriu tudo sobre o próprio corpo.
principalmente sobre o cérebro. Então, você vai se surpreender com esse tipo de meditação. E aí você vai se aprofundando cada vez mais. Eu tenho que ajudar o próximo. Quer dizer que se eu ajudar o próximo, eu vou estar, em outras palavras, ajudando a mim mesmo. Eu vou estar tirando foco de mim para focar em outra pessoa. E isso ensina na palavra de Deus. Deus vai derramar bênçãos em tua vida a partir de quando você realizar isso. E até aquele problema que estava sem solução, que você meditava nele, que estava te levando à depressão, você vai ver como você se dedicando a Ele, a Deus, por meio simplesmente dessa meditação na palavra dele, essas coisas vão começar a se esclarecer melhor em forma de soluções para você. Digo mais uma vez, por experiência própria, se serviu para mim, serve para você, serve para qualquer outra pessoa. Então, esta é a dica: meditação na palavra de Deus, meditação conforme a acepção da palavra encontrada nos dicionários, que é ponderar. Você não vai se livrar dos pensamentos durante todo o dia, só quando estiver descansando, dormindo. Quando acordar, você já acorda pensando em algo, então já acorda pensando em Deus, já acorda meditando em sua palavra, e você vai ver grandiosamente os benefícios que vão te surgir. Então essa é a dica sobre como combater, se você praticar definitivamente esse mal, que é a depressão, a tristeza, a ansiedade. Fica na paz, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.